Boa noite, bem-vindos. Boa noite para você em casa, boa tarde para nós aqui, que estamos gravando o nosso primeiro programa de 2018, programa Centros. Nosso tema de hoje é o ensino à distância, o EAD, que está iniciando fortemente na Univates neste semestre. Logo após a abertura do programa, teremos todos os detalhes. Começando então o nosso programa Centros, primeiro programa Centros do ano de 2018, nosso tema é o ensino à distância. Essa atividade, esse foco que está começando tão fortemente na Univates a partir desse primeiro semestre de 2018. Temos conosco aqui para desenvolver esse tema a professora Edi Fassini, que é diretora de Educação à Distância, coordena então todo esse processo de instalação e desenvolvimento dos cursos à distância. Também a professora Morgana Domenica Hatke, que é coordenadora dos cursos de licenciatura na modalidade EAD, e o Tiago Becker, que é diretor da Escola Gaspar Silveira Martins, de Venâncio Aires, que é um dos polos que está sendo implementado, então um parceiro no desenvolvimento dessa atividade do ensino à distância na cidade de Venâncio Aires. Obrigado pela presença, bem-vindos. Professora Edi, vamos lá. EAD. O que é o EAD e o que é o EAD Univates? Vamos, então, a esse ponto para iniciar, que eu acho bem interessante. Bem, a educação à distância, como a gente sabe bem, é a modalidade de ensino onde professor e aluno não estão necessariamente no mesmo espaço, no mesmo momento. O professor não está dirigindo, orientando as atividades corpo a corpo, presenças aí numa sala de aula, num espaço definido, enfim. Na educação à distância, todos esses materiais, todos esses conteúdos têm uma preparação prévia, são disponibilizados num ambiente virtual e o aluno, o estudante, o acessa em diferentes momentos. Nós, na Univates, vamos fazer um ensino à distância muito próximo. Né? A gente fala porque essa é a nossa meta e as nossas estratégias estão realmente desenhadas para isso. Duas situações bem pontuais, que vai ser facilmente, a compreensão será fácil. Uma, nós estamos fazendo, diferente de outras instituições, muitos polos, estamos constituindo muitos polos, que são esses espaços onde os estudantes terão a oportunidade de ter todas as condições de uma sala de aula com tecnologia de comunicação à sua disposição, em bom funcionamento, para o caso de alguém não tê-la em sua casa. Fazer esse deslocamento da casa até o polo... Quem estiver em casa pode utilizar essa estrutura em casa. Exatamente. Mas para quem tem problema ou com o equipamento em si, ou com a acessibilidade de internet, que a gente sabe que no nosso entorno aqui não é tão uniforme, vamos dizer assim, teremos isso garantido com muitos polos em cidades próximas aqui ao Vale, dentro do Vale, próximas ao Vale, onde os estudantes terão facilidade, então, para acessar. E o outro ponto que faz com que a gente diga será uma educação à distância com uma proximidade muito grande, pela forma como estamos fazendo os polos se relacionarem com os estudantes a ele vinculados e com atividades que nós vamos, num conjunto de pessoas aqui da casa, a equipe do relacionamento, por exemplo, que já visita as escolas aqui do entorno, fazendo atividades e convidando os estudantes a se juntarem, vez por outra, nos polos. Sempre como convite, e claro, quando vai, depois a Morgana, obviamente, vai falar especialmente das licenciaturas, que é uma formação muito claramente definida, com preocupações pontuais, pensando formação de professores, em que, sim,
essas atividades presenciais, elas serão muito fomentadas e os estudantes muito estimulados a participar, seja nos polos, seja aqui, nessa grande estrutura da Univates. Claro. A sua primeira fala, a senhora comentou que a Univates está abrindo muitos polos, diferentes de outras instituições, mas esses todos polos são muito próximos, né? Estão aqui ao nosso entorno, o que facilita ou o que permite que esse estímulo à participação, tanto nos polos quanto um vínculo com o campus em Lajeado, aconteça, né? Exatamente. E dentro sempre do nosso entendimento, a Univates não veio para ser apenas mais uma oferta de educação à distância, mas uma oferta de qualidade com uma identidade muito nossa e uma preocupação de manutenção da qualidade do trabalho que aqui se faz presencialmente, e essa qualidade se busca formas, estratégias, instrumentos de como garanti-la nessa modalidade à distância. E o fato de constituirmos polos, primeiro no Vale do Taquari, é a nossa experimentação e numa forma de onda para irmos alargando essa territorialidade, digamos assim, se é que se pode falar nesse termo em educação à distância, mas objetivando marcar nossa qualidade e cada vez mais nos credibilizarmos em outros ambientes que não seja só aqui no Vale, e também hoje já não é mais só Vale, né? São os vales, já é serra. E é interessante porque a gente vai avançando nesse território e a gente continua escutando a fala das pessoas, mesmo quem não conhece a nossa estrutura, ouço falar muito bem da Univates. Sim. Então, isso para nós é importante e isso nós vamos garantir com essa modalidade. A ideia é que essa referência continue em qualquer modalidade. Exatamente, se amplie, né? Se amplie tanto na nossa relação com diferentes segmentos da comunidade, e aí vem por que polo em escola, por que polo em entidade de classe, por que polo com empreendedores. São experiências muito interessantes que têm a ver com gestão e tem a ver também com a nossa inserção em diferentes mercados, em diferentes áreas profissionais, numa proximidade muito forte, com projetos muito relacionados às comunidades em que os estudantes estão, via polos, e, ao mesmo tempo, é uma modalidade à distância. Nos próximos blocos eu vou lhe perguntar um pouco mais sobre quem são esses parceiros e por que essas escolhas. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a professora Morgana. Professora Morgana, num primeiro momento, lhe pergunto qual é a realidade hoje do ensino à distância nas licenciaturas. Essa é uma condição que veio de mercado, né? Quer dizer, o ensino à distância, ele abraçou a condição da licenciatura e hoje é quase inevitável pensar ensino à distância nesse processo, né? Nós temos hoje no Brasil um grande número de estudantes de licenciaturas na modalidade à distância, em especial no curso de pedagogia, né? E isso, fazendo uma leitura do cenário nacional, a gente percebe que isso se deve a uma série de fatores, né? Um deles foi um fomento do próprio Ministério da Educação com a oferta de cursos à distância para facilitar a formação de muitos professores leigos que nós tínhamos no país há alguns anos atrás. Tinha muita gente trabalhando em educação que não tinha formação. Certo. E com uma dificuldade muito grande em alguns lugares do país de ter acesso a uma instituição de ensino presencialmente, né? E hoje isso se ampliou, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, que é um estado que possui uma boa oferta de cursos de licenciatura presenciais, muitas pessoas procurando o curso à distância, e eu entendo que faz parte desse universo da rotina da classe, né? Da rotina dessa categoria. Quer dizer, nós temos aí os nossos estudantes trabalhando manhã e tarde com crianças de educação infantil, né? E aí a gente pensa um deslocamento ainda para a universidade, um terceiro turno fora de casa, e aí a gente entende que poder estudar da sua própria casa, né, de um local mais próximo, faz toda a diferença. Certo. Esse é o ponto de partida
e aí a gente não poderia estar fora. Exatamente. Vamos aprofundar um pouquinho mais, mas eu quero ouvir também o Tiago. Tiago, tu és representante, diretor da Escola Gaspar Silveira Martins, lá em Venâncio Aires. Por que ser um representante, por que ser um polo Univates no ensino à distância? Bem, em Venâncio Aires já tem outras entidades que atuam com ensino à distância, né, como em diversas outras cidades do país, né, que tem um número de habitantes considerável. E quando a primeira vez a gente acabou lendo na Folha do Mate, que é o jornal local, que a Univates estava interessada em abrir polos de educação à distância, nós achamos bem interessante. Né? Interessante por quê? Eu já há um tempo atrás comentei que muitas vezes a escola acabou deixando de lado essa conversa com a universidade, e também a universidade às vezes não conversou com a escola, e os outros ramos da sociedade também, que tinham a ver muito com a educação, ou precisavam da educação, deixaram de se falar. E era uma das formas de nós também, talvez, nos aproximarmos da universidade, né, e ajudarmos também na formação, que vai um pouco além daquilo que nós já oferecíamos. Oferecemos desde a educação infantil até o ensino médio. E principalmente também porque nós contamos com uma estrutura que já está bem acostumada a lidar com o público. Né? Nós tivemos que adaptar poucas coisas, digamos, na escola para poder inserir o EAD lá dentro. Certo. Foi basicamente assim, a escola funcionava das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde. Era o período que estava aberto. Ampliamos esse período também para o turno da noite. O qual seria, como a professora mesmo falou, a maior parte desses alunos acaba trabalhando durante o dia e vai até o polo à noite. Né? Equipamentos, tudo nós tínhamos lá. Computadores, tablets, Chromebooks, acesso à internet e também profissionais que sabiam lidar com esse tipo de equipamento. Então a estrutura basicamente estava lá, necessitava ampliar-se um pouco mais o atendimento. Então conversamos com a professora Edi também, e já havíamos anteriormente tido visita de outras instituições querendo instalar polo em nossa instituição, mas a gente também se deparava com a questão da qualidade, porque nós somos uma instituição séria, de muita tradição na cidade, e se a gente vai fazer qualquer parceria, a gente tem que pensar muito bem com quem a gente dá as mãos. Né? A gente tem que andar com os iguais, né? Exatamente, com as pessoas que compartilham os mesmos princípios que nós. Né? Nós somos uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos e tudo mais, e queríamos olhar numa entidade que tivesse esse perfil comunitário. E a Univates, sim, apresentava esse perfil comunitário. E outra coisa que nos chamava a atenção era a qualidade que a Univates já vinha apresentando, principalmente na formação de professores, que era o nosso caso, né? Porque tanto empresas da região, no nosso caso, uma escola se abastece dos profissionais que são formados aqui na universidade. E esses profissionais vinham se destacando. Eu nunca me esqueço, um dos estagiários, eu tinha entrado novo como diretor, e eu sempre tive a política de apoiar as pessoas que gostariam de fazer estágio na escola, né? Principalmente os alunos e tudo mais. Por quê? Porque nós, como escola, um dia vamos precisar desses professores que estão em formação. Né? E me chamou a atenção o fato de que um estudante de educação física, ele teve que, no estágio dele, obrigatório, fazer uma atividade de inclusão. Né? Então foi um momento que eu fui lá no ginásio e vi que os alunos estavam jogando vôlei sentados. Né? Daí depois eu vi que ele fez uma atividade reflexiva em cima disso. Eu vi, opa, é um diferencial. É uma universidade que já está olhando um pouco além daquilo que se faz comumente. Né? Então, e depois vimos que esses profissionais que estavam entrando formados aqui apresentavam realmente um desempenho bem satisfatório como profissionais. Acabamos gostando dos profissionais formados aqui. E pensamos, bem, se unirmos forças como universidade, ensino, EAD, que era um dos diferenciais aí também nessa questão, a gente poderia fortalecer a nossa comunidade. Porque, acima de tudo, o papel da escola e o papel da universidade também é fortalecer a comunidade na qual ela está inserida. E essa parceria, que eu acredito que tem tudo para dar certo, já está dando certo, já temos muitas matrículas lá, ela vai dar certo e vai fortalecer a cidade, sim. Né? Ótimo, já vamos entrar em mais detalhes. Fechamos o nosso primeiro bloco, já voltamos com detalhes das 3 áreas, o EAD geral, licenciaturas e o caso específico de Venâncio, logo após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando do nosso ensino à distância, EAD. Conosco, a professora Edi Fassini, diretora de Educação à Distância, também a professora Morgana Hartke,
que é coordenadora dos cursos de licenciatura na modalidade EAD, e o Tiago Becker, né, diretor da Escola Gaspar Silveira Martins, lá de Venâncio, que é um dos polos que a Univates está instalando. Professora Edi, a senhora comentava que havia assim, configurações diferentes de parceria, conforme situações locais e possibilidades. Quais são? São 3 situações, né? Atualmente temos 3 situações. Daqui para adiante, vamos construindo novidades, com certeza. É um processo aberto. Exatamente. Como aconteceu até este momento? Acho que a forma como o Tiago se pronunciou há pouquinho revelou a forma como a Escola Gaspar e Univates estabeleceram essa parceria, né? E assim aconteceram de diversas formas. A procura, em algumas situações, a Univates, na minha pessoa, buscou, tivemos o processo inverso em outras situações, também disse não para algumas situações, Tiago, em situações parecidas como essa que tu disseste agora. A gente precisa minimamente conhecer e confiar para no parceiro, em elementos que previamente se apresentam, para que a gente firme uma parceria. Afinal de contas, os estudantes que estarão vinculados ao polo lá Gaspar, o polo de Venâncio, vão ver a marca Univates, o trabalho Univates colado com a Escola Gaspar. Sim. Né? Sim. E assim sucessivamente em outros locais. Então, nós temos também em Soledade e em Serafina Corrêa escolas, como a Escola de Venâncio, escolas que trabalham com a educação infantil até o médio, que estão sediando polos. Nós temos em Taquari, em Estrela, em Arroio do Meio, e Bom Retiro, que está em fase de conclusão, o espaço, empreendedores, pessoas que, pela notícia que estava sendo veiculado, por fala de pessoas da comunidade que eu ia buscar, lideranças, para, enfim, socializar ideias, ouvir opiniões e tal, até a percepção, por exemplo, de governos municipais, como é que seria, tendo alguém sediando Univates dentro do seu município. Ouvi em inúmeras situações a oferta de escolas municipais, por exemplo, também de escolas estaduais. E aí é bem importante que a gente diga, não é duvidar da qualidade do trabalho feito, muito pelo contrário, mas da dificuldade de uma gestão a longo prazo, de uma parceria, cujos governos vão, enfim, se sucedendo, com, às vezes, mudanças muito importantes no gestor e nas linhas de trabalho. Então, é muito difícil para a gente pensar em 4 anos num curso de bacharelado e licenciatura, com uma série de encaminhamentos que se tem, enfim. Mas, volto a dizer, então, esses empreendedores, pessoas que optaram por constituir um CNPJ e começar a operar com apoio à educação. Certo. Né? E também em Encantado, nós temos a Associação Comercial e Industrial, que está sediando o polo EAD na cidade e encampando aí uma região pela natureza da organização. Né? A CIA de Encantado já tem um ambiente assim, de relações muito constituído e por aí vem trabalhando. Certo. Então, por isso essa força interessante, né, e de diferentes segmentos. Empreendedores que estão inovando, se testando na gestão também e nas relações, buscando diferentes organismos da comunidade, escolas, que daí tem toda a questão que envolve especialmente as licenciaturas, mas não, que serão super importantes para nós, e também toda a área empresarial. Né? Além desses polos, nós temos em Guaporé e em Teutônia polos próprios. Ou seja, nós locamos espaços físicos, mobiliamos e colocamos funcionários aí. Então, o Aporé, onde também já temos curso técnico, e Teutônia, que é uma cidade próxima, enfim, com relações já constituídas anteriormente também pela Univates. E, bom, aí a gente vai
inventando no decorrer do desenvolvimento desse projeto. Certo. E aí, esses 2 polos são gerenciados diretamente Certo. pessoal, estrutura da própria Univates. Da própria Univates. Temos funcionários da Univates operando nesses polos. Teutônia a partir de março e Guaporé já em funcionamento. Perfeito. Vamos, professora, como a gente vai aqui, né, complementando o assunto, até para que a gente possa ter a participação de todos em todos os blocos, professora Morgana, um pouquinho do o que é essa transição do presencial para a distância na licenciatura. Sim. Nós, aqui na Univates, nós temos uma tradição nas licenciaturas, né? Uma tradição e uma qualidade, acho que já foi também ressaltada pelo Tiago. A gente sabe que a região toda recebe muito bem os nossos egressos, né? E nós temos sempre notícias do belo trabalho que desenvolvem. Porém, nós estávamos percebendo que faltava na região uma oportunidade para alguns estudantes poderem cursar sua licenciatura na modalidade à distância na Univates, né? O presencial continua. O presencial continua. Nós temos 4 cursos à distância que continuam tendo um curso presencial. Para nós, a manutenção do curso presencial ela também é extremamente importante, né? Porque os nossos professores do curso presencial dos cursos presenciais estão trabalhando ativamente na produção dos cursos à distância. Acho que isso é importantíssimo dizer. É nesse sentido que nós temos tranquilidade na garantia de uma educação à distância de qualidade. Esses professores que conosco atuam já há bastante tempo, esses colegiados que já possuem uma discussão bastante madura, né, agora se voltam com um outro olhar para a educação à distância, entendendo que são processos diferentes, né, com muitas diferenças. Então, o pessoal está aí buscando formação nesse sentido, estudando muito, trabalhando muito junto, né, para garantir essa qualidade que a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Só para a gente nominar aqui, os cursos de licenciatura que nesse momento estão sendo oferecidos são História, Letras, Pedagogia e Docência na Educação Profissional. Ciências Biológicas. Este é pós, né? Isso, este docência é especialização. Perfeito. Ciências Biológicas Ciências Biológicas. E o Docência é em nível de pós-graduação. Exatamente. Também à distância, mas em pós-graduação. Exatamente. Perfeito, ok. É importante salientar essa questão que a senhora coloca, que não é só uma questão de vamos gravar aulas e tudo aquilo que era presencial joga no virtual e acha que está resolvido, né? Não é uma transposição, Exato. né? Eu até fui questionada por uma estudante interessada no curso, né, em especial no curso de pedagogia. Ela me escreveu dizendo, não consigo compreender por que a matriz curricular dos 2 cursos não é a mesma. Certo. E aí eu disse, não é a mesma, porque existem especificidades no curso à distância, né? Muitos componentes curriculares são correlatos a disciplinas do presencial, mas não todos, né? E por uma série de motivos, por uma série de necessidades específicas dessa modalidade de ensino. Tiago, me conta um pouquinho. Vocês têm o Gaspar é um colégio conhecido, estruturado, né? Com toda uma relevância na comunidade. Como é que essa decisão assim bate lá para vocês de também ter essa transição para um novo formato, para uma nova situação? Tu já comentaste que quer manter um certo padrão de qualidade, uma proximidade de princípios, né? Mas isso também é uma novidade para vocês enquanto ambiente e oferta de serviços, né? Sim, bastante, né? Porque a educação básica no que nós atuamos é totalmente presencial. Sim. Né? E bastante presencial. A maioria dos nossos alunos permanece praticamente o dia todo na escola. Né? Quando a gente fala do ensino à distância, a gente está falando de um outro público que a instituição começa a atender. Né? A gente atende lá basicamente venezolanos, por ser uma entidade privada, né? As classes talvez com melhor poder aquisitivo, bolsistas também. O ensino à distância ele atende também outras classes, né? E eu vou falar bastante, tem muitos pais de alunos que em algum momento não puderam continuar o curso que estavam fazendo, que estão voltando também ao ensino à distância para pelo menos terminar aquele curso que eles estavam sonhando. E às vezes são próprios empresários que nunca fizeram uma administração e que estão voltando agora
para a escola para terminar, então, a administração Certo. no formato EAD, à distância. O que eu posso dizer assim, em termos de educação, talvez a nossa sociedade teve, não vou dizer preconceito, mas algumas inseguranças com o ensino à distância, né? Uhum. Era algo ainda um pouco, não estava muito certo o que iria acontecer. Desconhecido, assim, É né? desconhecido. A gente tem medo do novo, né, da Certo. novidade, né? Então, isso deixava as pessoas meio receosas, assim, dizer, não, eu não vou partir para a distância porque ele não vai ter a mesma qualidade, etc. Tinham todos aqueles medos que as sociedades, elas acabavam relatando, assim. Mas o que eu posso falar da experiência como gestor? Nós tivemos vários estagiários que começaram na instituição e estavam cursando uma pedagogia em EAD, por exemplo. Uhum. E esses estagiários mostraram um bom desempenho, e até diziam, olha, o curso à distância ele está sendo mais puxado daquele curso presencial que eu estava fazendo, porque a minha disciplina de estudo tem que ser mais, tem que ser levada mais a sério, tem que ter uma disciplina maior. Até porque o curso depende muito mais de mim, de Claro. como eu vou interagir com aquela plataforma eletrônica, do que simplesmente o fato de ir para a universidade, etc. e tal, né? E a gente via um bom desempenho nesses profissionais, que muitas vezes não diferenciava dos profissionais que estavam fazendo o curso presencial. E foi mais uma das questões que nos fez acreditar que o ensino à distância sim pode dar certo, é uma modalidade que vale a pena ser investida, e por isso nós entramos nessa questão também, né? Acho legal essa tua colocação, né? Muitas vezes a gente pensa, o ensino à distância, ele cria uma outra esfera onde as perdas são da questão física, né? Mas até que ponto a presença física, às vezes, também nos liberta Não do garante. compromisso intelectual, né? Exatamente. Quer dizer, presença eu já física estou não aqui garante. na sala de aula, então já fiz a minha parte. Exatamente. E o mais interessante é que, eu tenho dito, Sandro, e isso poderíamos discutir mais, a educação à distância aqui na Univates, ela vai trazer, inclusive, mais qualidade para o ensino presencial por várias situações, especialmente, claro, mais diretamente com os que estão produzindo conteúdo para a educação à distância. Perfeito. É muito interessante. Já isso. vamos ver esse detalhe também. Estamos fechando o nosso segundo bloco. Vamos ver como é que é essa produção de conteúdo e o acesso, as formas de acesso, formas de funcionamento do ensino à distância. No próximo bloco. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre ensino à distância. Muitas novidades, muitas coisas sendo implementadas. Professor Edi, como é que ele funciona o ensino à distância da Univates em termos administrativos, gerenciais? Como é que é o acesso, de quando em quando, o processo seletivo? Porque a gente costuma fazer uma analogia direta com, preciso fazer um vestibular e uma vez por semestre eu posso entrar. Não, aqui é diferente, né? Perfeito. Então, primeiro, a página da Univates é o grande portal de informações preliminares e, a partir dela, é que o interessado faz inscrição. Inevitável fazer uma observação. O aluno que quiser entrar no ensino à distância, obrigatoriamente tem que ter uma certa disponibilidade para trabalhar com computador. Perfeito. Né? Quer dizer, aquele aluno, que eu acho que são pouquíssimos, mas eventualmente ainda acontece alguém que senta na sala de aula e diz assim, eu não uso muito computador, não sei acessar a internet e tal. Essa é uma limitação que precisa ser vencida, né? E, Sandro, eu tenho ouvido pessoas que dizem assim, parei há 20 anos, será que eu vou me adaptar a isso? Uhum. E o que a gente tem que dizer é isso que o Tiago já falava antes. Sim, tem que se predispor, claro, a usar essa tecnologia, né? O computador dele ou o computador que está disponível no polo, mas vai ter que trabalhar com o computador, além do seu caderno de anotações, necessariamente. A autodisciplina para esse trabalho é assim, indiscutível a necessidade disso. Precisa ter horário para estudar. Precisa, que não é necessariamente 4 noites por semana aqui na Univates. Pode ser lá no seu polo, lá na sua casa, no seu cantinho de estudo, sim, mas vai ter que arrumar um espaço com condições de estudar. Vai ter que ler muito, vai ter que estudar.
o pressuposto básico é que vai estudar mais, mas ele vai ter condições e ajuda para. A tutoria vai estar aí disponível para toda e qualquer pergunta de conteúdo, que é aqui com o tutor na Univates. No Polo é que faz essa ajuda de acesso ao ambiente virtual, o apoio tecnológico, vamos dizer assim. Ninguém precisa ter medo, por isso, de novo, a importância de ter muitos polos disponíveis. O Polo vai fazer, esse auxílio para quem achar necessário. A gente diria assim, essa monitoria tecnológica, esse auxílio, tem gente no Polo para isso, em vários polos, enfim. Mas, para inscrever-se, há tempo ainda para começar agora, né? Nossa forma é página da Univates, faz a inscrição. A partir da inscrição, neste momento, acaba optando por qual polo. Vai ter a possibilidade de ir desse polo, escolhe qual a data que vai fazer a prova agendada de redação, com várias alternativas de dias e horários. Então, cada polo tem essa agenda, mas via página da Univates já consegue fazer isso. Muito bem. Vai para a prova agendada no dia, no local, no polo ao qual se vinculou, e a partir daí vai dar encaminhamento. Faz o texto escrito, que é a redação, que é o vestibular. Né? Então, a redação, essa prova agendada é o vestibular tradicional. Exatamente. Mas isso não acontece mais uma vez por semestre, sim, pode ser Está acontecendo toda semana. Toda semana. Acesso permanente. Exatamente. Como a nossa organização de curso é por trimestre, nós formatamos em módulos trimestrais. A cada novo trimestre tem nova possibilidade de ingresso. E um módulo está pensado com essa organização de conteúdo independente do anterior. O módulo tem conteúdos integradores, seminários integradores ou projetos integradores, conforme o curso, que vai conectar esses conteúdos do módulo e fazer a conexão com a realidade. Essa busca de conexão. Mas, no dia 5 de março, os primeiros conteúdos vão passar a estar disponíveis para quem está matriculado. 5 de março, agora de 2018. Iniciam as atividades. E até a segunda semana, ainda estaremos agregando alunos que queiram iniciar no módulo 1. Porque as atividades, as aulas lá estão no ambiente virtual e o aluno vai ter esse acesso. Então, até a segunda semana, ainda estaremos aceitando alunos para esse trabalho do módulo 1. Lá em maio, terá outro módulo iniciando, com novos alunos, encorpando o nosso conjunto DAD. Quem fez o módulo 1 faz o módulo 2, mas quem não fez o módulo 1 fará o módulo 2 e assim sucessivamente até o final do ano. Quer dizer, quem eventualmente acessar o ensino à distância da segunda semana de março até maio, começa lá em maio o módulo 2 e depois recupera o módulo 1. Exatamente, no próximo ano. Teremos entrada permanente. Isso, entrada permanente, e aí o percurso é de cada aluno, né? A decisão do aluno é qual curso que ele quer fazer. Exatamente. E qual o polo que ele quer se vincular. E é muito importante que a gente diga. E por que esse polo? Porque a cada trimestre, né, cada final de trimestre... Ele faz no polo, obrigatoriamente, uma prova por componente curricular daquele módulo. Então, o único momento obrigatório presencial para todos é o momento da prova final de módulo. A cada trimestre, o aluno necessariamente precisa reportar ao seu polo, conforme calendário que estará disponibilizado no ambiente, enfim, para fazer a prova presencial. No decorrer das atividades do trimestre, vão acontecer diferentes momentos avaliativos, mas será à distância, né? O momento presencial é ao final de cada componente curricular, cada disciplina. Perfeito, ótimo. Acho que isso ajuda a esclarecer. Professora Morgana, um pouquinho, como é que está essa produção de conteúdo? Como é que é essa transição do modelo presencial para a distância em termos de professora agora, em termos de ambiente de aprendizado? Sim.
Esse é um trabalho bastante minucioso, bastante detalhista, né? Um trabalho muito intenso nesse momento, porque nós fizemos a opção na Univates de produzir os nossos conteúdos aqui, né? Muitas instituições optam por adquirir conteúdos prontos, né? Mas certo. nós entendemos que nós temos aqui currículos muito próprios, com discussões muito próprias, né? Um grupo de professores com uma formação e uma experiência muito adequada, e valeria a pena investir, então, nessa produção. E aí essa produção, ela segue um processo, né, já instituído, que inicia com uma capacitação dos professores, justamente por isso que falávamos antes, porque não se trata de transpor o presencial para dentro de uma máquina, né? Então, existe uma capacitação nesse sentido, existe um modelo de organização da disciplina, que segue, né, cada componente curricular tem as suas especificidades, mas existe um modelo de produção que delimita a quantidade de conteúdo, a quantidade de atividades, né, a forma dessas atividades. E aí esse conteudista, que nós chamamos, que é quem produz a disciplina, faz essa produção. Essa produção, como a professora Edi já falou, tem múltiplos olhares, né, da coordenação de curso, dos designs educacionais, da coordenação pedagógica, que a professora Maria Elizabeth Berch faz com relação à educação à distância, né? A própria professora Edi acaba se envolvendo, né? Tem aquela pessoa no setor que faz as ilustrações, que faz, né, o design mesmo da página. Então, são muitas mãos trabalhando para um resultado final que é conteúdo de qualidade e acessível ao aluno, né? Então, acho que isso é importante também. Nós temos que garantir que esse conteúdo vai se fazer entender, que ele vai produzir aprendizagem. E, óbvio que dúvidas vão surgir, né? E, para isso, nós também estamos organizados, nós temos os tutores também com formação e capacitação para atender a esse aluno, né? Mas, então, é toda uma rede organizada que envolve uma porção de gente para que tudo dê certo, né? E esses tutores, eles centralizam aqui na Univates ou também tem uma posição de atuação nos polos? Neste momento aqui, né, nós temos os tutores aqui na Univates e entendemos que é importante que estejam aqui na Univates para essa relação bastante próxima com professores e coordenação de curso, né, para que a gente trabalhe todos muito alinhados nesse momento, com esse atendimento às necessidades dos nossos estudantes, né? Perfeito. Tiago, deixa eu te perguntar, a professora Edi falou que a obrigatoriedade de presença dos alunos nos polos é uma vez trimestralmente, mas eu imagino que vocês, até por estarem entrando nesse ramo, nessa ação, gostariam que as pessoas estivessem lá muitas vezes, né? Porque não é uma questão só de dizer, somos parceiros da Univates, mas que as pessoas frequentem o Gaspar. Como é que vocês estão se preparando para isso? Como é que vocês estão pensando a oferta de serviços como é que vocês querem atrair ou o que vocês estão pensando como atividade a ser oferecida para os alunos de Venâncio? Primeiramente, a gente está à disposição para ajudar, né? Ajudar tanto na inscrição, ajudar na questão do vestibular que eles vão fazer ali, depois ajudar na maneira como vai se mexer na plataforma, tudo isso a gente vai estar à disposição. Vão ter profissionais do Gaspar que vão estar lá desde de manhã cedo até de noite para ajudar esses alunos que tiverem qualquer dúvida, né? À medida do tempo, como a gente tem, digamos, espaços bem privilegiados, uma instituição de ensino, uma boa estrutura, a gente também quer aos poucos oferecer algumas atividades diferentes com parceiros da cidade, né? Associações comerciais, etc. Ou até alguém que está fazendo licenciatura que possa atuar em algum momento dentro da instituição e tudo mais. Mas seriam essas coisas que a gente vai construindo com o passar do tempo, à medida que o curso vai andando, à medida que o EAD vai se fortificando, tanto aqui no Univates quanto na instituição, a gente vai poder avançar, inclusive em algumas coisas que são os diferenciais, talvez, do nosso polo, do EAD que se fornece naquela cidade, né? Certo. Professora Edi, os polos vão ter uma certa liberdade, então, de fazer essa sua caracterização local? Sim, tem gestor de polo que diz, eu vou oferecer chimarrão e
pipoca todo sábado de manhã para quem quiser vir aqui fazer troca, sabe? Estou falando só de jeitos. O que a gente quer? A gente quer que nos polos esses nossos alunos sejam acarinhados, abraçados, apoiados. Estou falando de corpo também, né? E por isso que nós aqui estamos também, coisas que o Tiago nem sabe ainda, estamos assim com a equipe do relacionamento, pensando atividades, por exemplo, nas 2 primeiras semanas, agora de atividades de AD, de visita aos polos, vamos programar, tem uma web que vai acontecer em seguida, e periodicamente acontece com o povo do polo, para justamente propor atividades que liguem Univates com polo parceiro e com convite à presencialidade, à cooperação, à sociabilidade desses integrantes, que são normalmente assim pessoas que moram por aí, né, que moram por aí, na cidade, nas imediações, aí nos arredores, e que vão poder, nesse local, se conhecer, fazer troca e fazer uma mútua ajuda na aprendizagem. Vai ser muito legal. Vamos explorar um pouquinho mais esse tema no próximo bloco, que infelizmente já será o nosso último. Já voltamos. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre ensino à distância. Vamos encaminhando agora para algumas questões. Dois temas que eu acho que os 3 podem me ajudar a gente botar um pouquinho de luz. Primeiro, é um ensino à distância, mas não quer dizer que não haja um estímulo ou não haja a possibilidade da presencialidade. E aí, tanto a Univates quanto aqui no caso o Gaspar, tem muito a oferecer enquanto presencial, né? E a questão da qualidade do que se vai fazer novamente, a qualidade dessa relação, e principalmente no sentido que eu falo qualidade estamos começando um processo. Provavelmente os próximos módulos, os próximos trimestres, né, eles serão ainda melhores do que esse primeiro. Qual é a perspectiva de vocês em termos de avanço? Certo. Bom, primeiro que a Univates não está iniciando agora nessa experiência. Claro, não é a primeira vez que vai fazer a receita do bolo, não é isso, e também não tem uma receita... Disciplinas à distância já acontecem há muito tempo em cursos presenciais. Exatamente. E curso à distância por inteiro também, com excelente avaliação, vamos dizer assim. Mas é sempre não numa escala... E nessa estrutura de polos. Exatamente. Essa configuração, certamente, ela nos torna essa experiência muito inovadora, né, para nós. Mas, sim, não tem dúvida, essa é uma obrigação que nós nos impomos. O segundo módulo tem que ficar melhor do que o primeiro, né? Os nossos processos de gestão com polos estão se efetivando. O início também foi tudo uma construção, mas uma construção que nos encanta, porque não tem dia que não aparece situação nova, né? E porque a gente está chegando em ambientes e em pessoas, eu vou dizer assim, que a gente não chegaria no presencial. Então, assim, é um prazer enorme. É oportunidade de fazer pessoas se desenvolverem, cidades se desenvolverem, organizações se desenvolverem a partir da educação, porque sempre é por aí, né? Mas, sim, tem que melhorar. O fato de termos a estrutura desse campus, que ela é elogiada sempre por quem aqui vem e por nós que aqui vivemos e não conseguimos conhecer tudo que tem, nós queremos muito, assim, enfaticamente chamar nossos estudantes de educação à distância para virem à Univates, estarem aqui conosco, eventos, palestras, eventos de arte no todo, esportivos que seja, eles recebem o cartão institucional, esses alunos, e sim são tratados como estudantes da Univates, que são, né, tendo acesso a todos esses ambientes. E queremos muito começar justamente por esses abraços
a esses estudantes nos polos, com atividades de acolhimento, conversando e planejando em conjunto com o polo. Porque certamente no polo Soledade será diferente do que no polo Venâncio, ou do que no polo Estrela, polo do Arroio do Meio. E a gente quer muito respeitar a cultura da cidade. Desde as inaugurações, isso é uma coisa muito interessante, nós não fizemos inauguração padrão em nenhum polo. Por quê? Porque a gente entende que se está associando a um parceiro, né? A casa é do parceiro, então nós vamos fazer do jeito do parceiro. Né? Vamos fazer respeitando a cultura local. E isso tudo é aprendizado para nós. E por isso que é encantador. Ótimo. E o caso das licenciaturas, do envolvimento com as licenciaturas, é óbvio que essa presencialidade vai ser muito intensa, né? O convite, pelo menos, né, Morgana? As licenciaturas, no que diz respeito à questão da presencialidade, elas têm um diferencial, né? Nós já temos no currículo dos cursos instituídas atividades presenciais nos componentes curriculares que nós chamamos de seminários integradores, né? Então, a cada módulo, um seminário integrador, pelo menos até um certo ponto do curso, depois iniciam-se os estágios, aí não temos mais seminários, mas então a cada módulo um seminário integrador que, além de integrar as discussões do módulo, tem esse sentido também de integrar as pessoas, né? Integrar os estudantes, e aí, como a professora Edi já dizia, convite, né? Não é obrigatória a atividade, porque nós também entendemos que teremos estudantes que trabalham aos sábados pela manhã, quando vão acontecer essas atividades, mas a ideia é poder ofertar, né, usando toda essa estrutura de universidade que nós temos, e nas licenciaturas nós sabemos que muitas vezes o estudante sente a necessidade desse contato pessoal, né? É uma formação diferenciada, né? Nós vamos trabalhar, nosso objeto de trabalho são pessoas, são sujeitos, né? Não é comercial, não é manufatura, nós formamos pessoas. Então, a gente entende que fomentar esses encontros presenciais é um ganho para o curso. E a gente acredita que vai ser bem bacana. E eu imagino que na área da licenciatura não é uma questão só de construir conhecimento, mas também de aprender, né? O professor acho que aprende muito em sala de aula. Exatamente. Nas minhas experiências de sala de aula, a gente sempre aprende muito, e nessa condição vai ser um aprendizado diferente e mais intenso ainda, né? É o que nós estamos acreditando e planejando nesse sentido, né? Sim. Tiago, o que é o perfil hoje do... Tu tens já alguma estimativa, alguma perspectiva do que é o perfil do aluno de Venâncio Aires, por exemplo, não em termos de faixa etária, mas assim, é um aluno diferente do que vinha estudando, é o mesmo aluno que eventualmente ia para o presencial e que agora está na distância, são pessoas que estão, a professora Edi Facini falou antes, pessoas que estão há muito tempo fora e daqui a pouco resolvem retomar, isso está diverso, assim, está muito variado? Eu diria que é um público bem diverso, né? Nós temos praticamente alunos que nunca fizeram curso à distância, ou qualquer curso de graduação. Nós temos alunos que já tiveram uma experiência em um curso à distância. Nós temos muitos alunos que iniciaram uma graduação, mas que por N motivos, e muitas vezes o próprio motivo financeiro, talvez tenha sido o que mais pesou na continuidade, ou talvez o deslocamento. Então, é um público que está procurando a universidade para se qualificar e que não tem condições de se deslocar até aqui na Univates. Tá? Então, eles procuram, através do ensino à distância, essa formação. Como eu disse, é um público bem diversificado. O que a gente percebeu também que não é um público que sai do ensino médio e entra no curso. Né? Ele é um público que já está há algum tempo no mercado de trabalho, etc., e ele sente no ramo onde é que ele está atuando que necessita de alguma qualificação. E essa qualificação ele pode encontrar no ambiente EAD. Certo. Nesse momento, esse é o perfil. Pode ser que altere alguma coisa. O Tiago comentou sobre valores. Valores também são achados no site da Univates, porque não é essa a ênfase principal, claro, a gente sabe que é um outro perfil, mas a questão custo também vai ser considerada na hora da decisão, né? Evidente.
Eu gostaria só de enfatizar isso que o Tiago falou. A gente tem conversado, Sandro, com pessoas que justamente dizem, se não tivesse essa oportunidade, eu nunca poderia cursar um curso superior, porque eu quero fazer na Univates. Sabe? E imagina o peso da responsabilidade que a gente sente nessa hora, né? Sim. É oportunidade, mas isso nos responsabiliza imensamente. Mas sim, os valores de curso são bastante divulgados. A partir de R$ 272,80 são as mensalidades. Outros cursos têm R$ 300, outros R$ 320. Depende do tipo de curso que é. Né? Porque nós temos bacharelados, nós temos as licenciaturas e nós temos os superiores de tecnologia. Mas, com certeza, valores que oportunizam a acessibilidade para também uma fatia da sociedade que talvez não tivesse condições de estar num curso presencial, pelas características que um curso presencial, em termos de espaço físico, enfim, deslocamento, acabam gerando. Né? Perfeito. Só para referenciar, além dos cursos da licenciatura, nós teremos também administração, outro curso, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, gestão financeira, gestão de micro e pequenas empresas, gestão de recursos humanos, gestão da tecnologia da informação, logística e processos gerenciais. Exatamente. São cursos muito voltados para a área de gestão, sim. Né? Licenciaturas 4, então, 2 bacharelados, que é administração e ciências contábeis, 2 superiores de tecnologia, né, na área da informática. 2 superiores de tecnologia nisso, e os demais, então, na área da gestão também, que são, digamos, derivações do curso de administração. E a duração desses cursos? O que está na licenciatura especificamente? Licenciatura 4 anos. 4 anos também, Exato. mesmo nessa estrutura trimestral, mas 4 anos. Sim, 4 anos. Nós temos diretrizes nacionais com carga horária mínima definida, né? Então, nós seguimos essas diretrizes e aí 3.200 horas de curso em 4 anos. Agora já me surgiu uma outra pergunta. Estamos no final do programa. Se o aluno começa vinculado ao Polo de Venâncio e, eventualmente, ele se muda, ele troca de cidade, ele pode acontecer de fazer essa migração e trocar de polo? Ou... Sim, essa é a flexibilidade também que a educação à distância oportuniza, né? Mudei para Venâncio e quero passar para o polo do Gaspar. Há situações muito claras que vemos que futuramente vai acontecer. Muitos alunos que fizeram todo o trabalho inicial agora, até a matrícula, né? A inscrição, a prova agendada, a matrícula aqui, em Lajeado, que nós também consideramos nossa instituição aqui como um polo, né, o polo matriz, que vai necessariamente, e nós vamos, inclusive, assim, incentivar, estamos fazendo isso, esse incentivo a essa descentralização para os polos, justamente evitando essa grande aglomeração que temos aqui à noite. Né? Claro. Então, vir aqui só para fazer uma prova não faz muito sentido. Agora, vir para cá, em função da participação de eventos aqui, de degustar de todos esses ambientes, passar o dia aqui, mas não vem fazer uma prova. Isso pode fazer no polo, não vai perder menos tempo. Então, isso a gente quer muito. Mas, sim, a troca de um polo por conta de razão de mudança de residência, de trabalho, essa flexibilidade, ela é característica até do próprio EAD. Ótimo. E nós queremos muito oportunizar. Perfeito. Acho que são muitas informações e já estão convidados para um futuro programa para a gente ter as primeiras impressões, a prática, o processo todo. Tiago, principalmente a ti que vem de fora, né? Muito obrigado pela tua presença e parabéns pela decisão. Para nós também é um orgulho fazer essa parceria com o Gaspar. Muito obrigado pela oportunidade, né? E espero que a gente realmente consiga, digamos assim, que a escola consiga continuar fazendo aquilo que ela foi feita para fazer, certo, que é educar, né? E nós optamos por fazer essa educação na parte do ensino superior, juntamente com a Univates, que vai nos ajudar na nossa comunidade venâncio-airense a se desenvolver. Muito ok. Professora Edi, professora Morgana, que são da casa, já tem portas abertas aqui, isso contem aí. Conosco, estaremos acompanhando esse processo. É só chamar que a gente volta, obrigada. Não tem problema, Sandro. Okay? Muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Começando então o ano de 2018, teremos muitas novidades aí ao longo deste ano
e voltaremos na próxima semana com um novo tema. Até lá!